sequência Salvação Aberta é o episódio 71 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek, desse que é sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e hoje estaremos falando do episódio Ask Not de Star Trek Short Tracks. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 14 de novembro de 2019. Este é o terceiro episódio da segunda temporada de Star Trek Short Tracks. Começamos então com a frase do episódio. What am I, a doctor or a moon shuttle conductor? E aí temos o Capitão Pike falando para a cadete Sidu. Você quer negociar com esses bastardos usando torpedos contra nós? Vamos para a resenha. O episódio começa com a cadete Sidu, que trabalha numa pequena sala chamada Inventário 2, a bordo da base estelar 28. O computador repete a mensagem em alerta amarelo. As operações chamam a cadete e falam que a base está sob ataque. Ela pede o status quando o anteparo por trás dela explode e ela é jogada no chão. Dois oficiais de segurança, você vê pela camisa vermelha, entram com um prisioneiro mascarado. Um dos oficiais diz que há danos no deck 4 que o impedem de chegar na ponte. Então eles deixam esse prisioneiro com ela. Dizem que o prisioneiro se amotinou e eles colocaram a máscara sobre ele porque não querem que a tripulação descubra quem ele é. Eles dão ordem explícita para não permitir que o prisioneiro saia dessa sala. Tira-se a máscara, vemos que é o Capitão Pike, e eles entregam a ela um phaser tipo 2 e saem. O capitão ordena que ela abra as comunicações para poder saber o que está acontecendo. Ela diz que ele é um prisioneiro, por isso suas ordens não serão cumpridas. A estação é atingida novamente. Pike afirma que a sua emergência tem precedência. Ela ordena a ele que se sente que permaneça em silêncio. Ele explica que há várias horas atrás a Enterprise recebeu um pedido de socorro da USS Bowman. A Bowman está em dificuldade, vidas estão em jogo, por isso ela deve deixá-lo sair. Sidu diz que não está disposta a arriscar enfrentar uma corte marcial. Pike continua. Quando responderam ao pedido de socorro, a nave parecia morta. Um almirante a bordo da Bowman enviou uma saudação codificada à Enterprise, alertando-nos que os Tolianos assumiram o controle da Bowman. Os Tolianos enviaram um falso pedido de socorro, sabendo que a Enterprise estava na área e que viria em auxílio deles, montando uma armadilha para apanharem. O almirante ordenou a Pike que ele se mantivesse afastado e que não fizesse o resgate porque não poderiam correr o risco de deixar a Enterprise cair na mão dos Tolianos. Mas Pike sentiu que não podia abandonar a tripulação, sabendo que eram reféns, por isso montou um resgate feito de qualquer maneira. Salvou o almirante. A missão de resgate após esse momento ela foi abortada. Ele optou por deixar para trás a tripulação e destituiu o capitão por ter desobedecido uma ordem direta. Obviamente o capitão resistiu à prisão porque ele queria continuar o resgate e foi detido. A base estelar é novamente atingida e a cadete supõe que os Tolianos devem ter seguido a Enterprise na Bowman até a base estelar 28. Pike tenta apelar suas emoções, recordando que ela tem uma família na Bowman. Diz que se lembra de ter lido a ficha dela, pois ela candidatou-se a um lugar na engenharia a bordo da Enterprise. Ela confia, mas revela que foi rejeitada para o cargo. O seu marido foi destacado para a Bowman e ela foi destacada para a base estelar 28. Pike diz que se lembra dela. Ela e o seu marido foram os únicos dois sobreviventes de um ataque dos Tolianos a Beryllium há alguns anos. Ele volta a apelar às emoções dela, dizendo que se ela deixar ir, eles podem montar outra tentativa de resgate e ela pode garantir que o seu marido sobreviveria aos Tolianos uma vez mais. Pike afirma que os Tolianos só querem Enterprise para que ele os possa afastar, transportar a tripulação da Bowman em segurança e depois mandar os Tolianos para o inferno. É o que eles merecem. A cadete Sidu é tentado e fica apreensivo, mas acaba por declarar um firme não e resolve seguir o protocolo. Aponta também que a base e a Enterprise continuam a ser uma frente unida, e isso é mais forte do que o plano de Pike de separar a fim de levar os Tolianos para longe. Pike percebe que não vai conseguir nada, emocionando-a depois de ela ter recusado várias vezes e ter declarado descaradamente que vai seguir o protocolo. Ele fala do regulamento 191, artigo 14, que estipula que o comando de um combate é do capitão da nave com superioridade tática. Nesse caso é a Enterprise, não a base estelar. A cadete diz que nada disso importa porque o almirante o dispensou do serviço. Pike salienta que podem promulgar a cláusula de ativação de reserva, que declara que um oficial em boa ordem pode reintegrar um oficial dispensado em caso de emergência. Ela afirma que essa é a regra, mas rejeita a fora de controle porque é uma lacuna, não é esse o seu estilo. Sidu então cita a diretiva 10, que declara que antes de se envolver numa batalha, toda e qualquer tentativa de alcançar uma resolução não belicosa deve ser feita. Ele não gosta do som disso e pergunta a frase que eu falei no início do episódio. Mas Sidu permanece alicerçado nos seus princípios e diz que a força tática é sempre o último recurso e a vingança nunca deve ser um fator. Pike se ofende com a insinuação de que ele não respeita tanto o regulamento quanto ela e diz: eu sou a favor de discutir princípios, mas a tripulação está em perigo mortal. Ele menciona novamente o marido dela e ela diz que o marido dela sabia daquilo quando se juntou à frota estelar, assim como ela sabia. Ele lhe dá uma ordem direta para o libertar e ela diz: não. Pike cita o regulamento 208, parágrafo 2, que se sobrepõe às ordens de seus oficiais superiores. Ela refuta que o regulamento só se aplica
implica um capitão ativo, coisa que ele já não é. Pike ameaça e diz que quando tudo isso acabar, ela irá certificar-se que ela nunca mais sirva numa nave. Ele dirige-se à porta e ela grita para se afastar da porta quando ela carrega o seu phaser e o aponta para ele. Ele fica ofendido por ela apontar essa arma na sua direção e ordena que largue. E Pike encerra isso tudo, chamando a número 1 para dizer: a cadete Sidu é muito boa. Ele diz que ela fez tudo muito bem e que venceu a simulação. Ela está surpresa e pergunta-lhe se tudo isso foi um teste. Ele diz que foi um teste e o seu marido está bem, nada disso foi real, e diz o quanto lamenta ter tido que fazer ela passar por tudo isso. Acrescenta ainda que eles providenciaram para que o marido dela tivesse uma breve licença e ele está a caminho de vê-la agora. Pike diz: sei que um desafio como esse pode parecer extremo e até desumano, mas a guerra é extrema e desumana. Precisamos saber se você irá honrar o seu compromisso com a frota estelar mesmo quando aqueles que lhe são caros estiverem em jogo, mesmo quando as velhas feridas estão abertas e surgem lacunas. Depois eles se transportam para a Enterprise e encontram-se com o Spock e a número 1. Pike diz-lhe que ela vai servir a bordo da Enterprise durante o resto do semestre e que sua rejeição era parte do teste. Recebe-na de braços abertos. Pike leva a engenharia e diz-lhe: em batalha, qualquer membro da tripulação pode ser confrontado com uma escolha de vida ou morte, mas se conseguir agarrar-se a si próprio como fez hoje, ficará bem. Ela diz que vai se lembrar disso e depois pergunta-lhe se o phaser que lhe deram estava operacional. Ele apenas sorri e vai embora. Fim do episódio. Passemos aos questionamentos e às opiniões. This is fascinating. Aqui o que nós vemos é uma tortura psicológica que seria muito melhor se a gente, que é Trek, já não tivesse visto e dito: eu acho que eu já vi isso antes. A gente prevê que tem algo estranho aí. Já no trailer, o Pike aparece, vemos ele um tanto quanto desesperado e descontrolado, que nos faz pensar que tem alguma coisa errada aí. O Pike não é assim. Agora, pra cadete não parece que é algo estranho, mas pra gente, que é Trek é velho de guerra, ainda mais aqueles que já viram a segunda temporada de Discovery, sabem como é que o Pike é. Agora, parabéns a Anson Mount, que mais uma vez interpreta o Capitão Christopher Pike muito bem. Parabéns à atriz Amrit Kaur, que é a cadete Sidu, que mantém muito bem a sua atuação. Ela começa bem temerosa, mas vai ganhando confiança ao longo do curto episódio. Inicialmente ele apela para as emoções que envolvem a cadete e seu marido, depois usa o regulamento para tentar fazer com que ela o liberte, citando diversas partes do regulamento, ao que ela vai rebatendo. Ele ainda apela ao ódio pessoal que ela deve sentir dos Tolianos, e ainda por último tenta se impor como capitão. É um episódio muito tenso para deixar todo mundo na ponta da cadeira. Como nós só ouvimos do Kobayashi Maru, que está lá no filme Star Trek 2, A Era de Khan, e no filme Star Trek de 2009, esse episódio serve como um desses cenários onde não há vitórias, só que nesse teste aqui a cadete não sabia que era uma simulação. É um episódio interessante, mas para fãs mais entendidos do fandom não surpreende tanto, mas eu gostei. Passemos às curiosidades. O diretor do episódio, Sanji Senaka, é conhecido por dirigir videoclipes, tanto que foi indicado ao prêmio Grammy. Pelo visto ajudou, já que é um episódio desenfreadamente rápido. Já a roteirista Kalinda Vasquez faz sua estreia em Star Trek, mas ela tem uma vasta carreira em séries de TV de sucesso. Ela trabalhou em Prison Break, Nikita, Once Upon a Time e Fear the Walking Dead. A compositora da trilha sonora desse episódio é Andrea Datzman, a segunda mulher a compor por Star Trek. Ela trabalhou com Michael Giacchino nos filmes da linha do tempo Kelvin. E olha, é um episódio com pouco mais de 9 minutos e é o terceiro do Short Trek centrados na Enterprise do Christopher Pike. Spock, a número 1, aparece somente no fim. Essa base estelar possivelmente é a mesma que foi visitada por Gabriel Lorca no episódio Choose Your Pain da primeira temporada de Discovery. Alguns regulamentos que foram falados já foram citados antes. O regulamento 121, artigo 14, foi mencionado no episódio Equinox de Voyager. A diretriz 10 foi mencionada em In the Flash de Voyager. E a cláusula de ativação da reserva foi usada no primeiro filme, de 1978. Eu citei o Kobayashi Maru e ele é um exercício de treinamento que é aplicado na Academia da Frota Estelar para ser um teste de caráter. É um cenário onde a princípio não há vitória. Nesse teste, um cargueiro civil de nome Kobayashi Maru está dentro da zona neutra entre o Império Klingon e a Federação. A nave deve entrar lá para resgatar a nave civil e enfrentar cada vez mais aves de rapina Klingon ou deixar o Kobayashi Maru ser destruído. Há vários livros que enfocam essa famosa simulação, além de jogos de Star Trek dos dois filmes que eu já citei. Em particular, há um livro que saiu inclusive pela Aleph no Brasil, que mostra como todos os integrantes da série clássica, quando fizeram escola de comando, como eles lidaram com o Kobayashi Maru. E a engenharia da Enterprise é bem diferente da engenharia da Enterprise clássica, o que já vai deixar alguns trekkers puristas bem chateados, para dizer o mínimo. É tudo computação gráfica. Conclusão do episódio. É um episódio um pouco previsível, mas eu gostei, divertido pela correria. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio do Dobra 9 até aqui. Mais uma vez reiteramos, visite-nos em www.comboconteúdo.com, comente nesse episódio também, participe das campanhas de financiamento coletivo da Combo, como a que está no apoia.se/combo, visite o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br e visite também o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, a fonte definitiva de Star Trek em português. Frequência vai ser encerrado. Até o próximo episódio.
Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.